falei que o jejum não muda Deus, mas muda você. Irmãos, o jejum no Antigo Testamento era em relação à aflição da alma. Era um período de perca, período de luto, período de pecado, né? Às vezes a pessoa pecava e queria um arrependimento, então entrava nesse período de jejum, tá, no Antigo Testamento. Era em relação à aflição da alma. Quando Cristo veio para o Novo Testamento, irmãos, e aí a gente precisa entrar no âmbito que é de suma importância para a igreja, é Romanos capítulo de número 12. Vamos ler o que diz Romanos capítulo de número 12? Pela compaixão de Deus, pela presbitério do nosso corpo, santo e agradável a Deus, que é o nosso Deus. Sim, capítulo 1. Então, ó, pois irmãos, que entregueis o vosso corpo vivo, santo, agradável ao Senhor. Então, aqui, quando Paulo está falando acerca de entregar o corpo vivo, é um paradoxo. O que é isso? Como é que eu vou sacrificar aquilo que está vivo? Porque, irmão, o que é sacrifício na época do Antigo Testamento? Era matar. Não era isso sacrifício? Era matar um cordeiro, matar um animal, era matar alguma coisa para sacrifício? Era matar. Então, o que Paulo está dizendo é o vosso corpo como sacrifício vivo. Aí, mata ou não mata? Mata ou fica vivo? Paulo aqui está falando da carne. Tá, irmão? Da carne. Então, Paulo está dizendo que nós temos que matar a carne. Peraí, mas se eu matar a carne, vou sufocar ela. Tá bom? Aí vamos entrar para Lucas capítulo 3. Olha o que diz. Aí então a regra de jejum não tem regra nenhuma. Né? Quando Jesus ele fala acerca da parábola, né? E aí a resposta de Jesus para aqueles que vão perguntar, que não se pode colocar remendo novo em roupa velha. Irmãos, vamos entrar para a cultura do Oriente na época de Jesus? Hoje a gente tem aqui no Brasil, no dia de hoje, as fábricas textil, né? E hoje você troca roupa, você troca de chinelo, de qualquer coisa. Naquela época não era assim não. Ou na época de Jesus, as roupas daquela época, quem tinha o máximo 2 ou 3 peças de roupa, eram as pessoas que tinham mais patamar ali. E Jesus ele vai pregar para quem? Para pobre. O pessoal da favela, que já é traduzido aqui para nós, pessoas do campo, pastores, pescadores, e aquele povo não tinha uma roupa. Se você for ver lá em Deuteronômio capítulo 8, quando Deus fala para Moisés, eu disse para Moisés, a roupa de vocês se envelheceram no sapato, Deus conservou a roupa. Então, aquela roupa daquela época era uma roupa só. Para não chamar de vestido dos homens, é chamar de túnica. Né? É uma túnica. Então, irmãos, o que acontece? Naquela época, quando a roupa envelheceu, ela começava a rasgar. E muitos faziam, o que acontece? Alguém me doava uma roupa nova, aí não, só um pedacinho tá bom dessa roupa nova, que eu vou botar aqui no buraco e daqui na velha. E o que acontecia? O rasgo era maior. Por quê? Quando se lavava, né, aquela roupa nova ela encolhia e rasgava a velha, o rasgo era maior. Olha o que Jesus está falando acerca do jejum, irmão. Isso aqui é muito interessante porque Jesus, quando fala de jejum, Jesus também está falando de uma mudança, tá? Do velho homem para o novo, da vestimenta antiga para a nova. Detalhe, tem muito crente, irmão, vivendo de remendo e deixando de viver o novo de Deus. De remendinho. Não, irmão, Deus quer novo. Deus quer coisa nova. Então, quando Jesus fala acerca das vestes, Jesus está falando mudar. E quando se fala de vestes, é mudar caráter, é mudar tudo. Porque, irmãos, o jejum, né, e a prática do jejum vai nos levar ao nível espiritual. Vai tirar nós
daquilo que é raso, e nos levará a coisas profundas. Tá, irmão? Porque vamos estar na dimensão do Espírito. Você vai estar sufocando a carne, você vai estar matando o teu desejo da carne, tá? E vai estar entrando numa dimensão espiritual, tá bom? Dentro da palavra de Deus. Então é por isso que Jesus está falando, tá, irmão? Então é uma troca. Jesus quer que a gente tire aquilo que é velho e coloque aquilo que é novo. E só vamos ter isso através da prática, glória, do jejum, irmão. Na vida de oração, na vida de busca, tá bom? O jejum faz bem até para o corpo, não é verdade? Faz bem. Você já ouviu falar de jejum intermitente? Né? Tá bom, depois eu vou falar um pouco. Então vamos lá. Aí vamos entrar aqui. Quais são os tipos de jejum? Tá? Os mais simples. Ó, é o jejum parcial. O que é um jejum parcial? Daniel capítulo 10, versículo 3. Onde Daniel propõe no seu coração de não de beber vinho, não de comer comida. E ele jejuou durante 21 semanas. Tá? 21 semanas. Aquele foi um jejum parcial. Porque ele comeu aquilo que era desejável. Ué, mas a Bíblia não fala que comeu outras coisas. Tá bom? Sim. Aí eu gosto disso. Isso, chocolate. Para a mulher é o chocolate, né? Eu quero pagar o cacau. Chegou um irmão e falou assim: ô varão, eu tô jejuando da Coca-Cola. Não, isso é libertação mesmo, meu filho. Não, isso é libertação. Tá bom? 21 dias, 3 semanas. 21 dias. Então faz intervalo. Ela não deixou mais semana. Não, 21 dias. 3 semanas. Não, perdão então. Retrocedendo aqui. 3 semanas, 21 dias. Ele não comeu aquilo que era desejado. Mas também a Bíblia não fala que ele não come algumas coisas mais leves, né? Aí esse é o jejum parcial, né, irmão? Você pode se abster daquilo que é, né? Aquele sorvete, aquela torta, né? Aquele sacolé de maracujá com uma coisa, chocolate, né? Você pode se abster. Então esse é o jejum parcial, Daniel. Olha o jejum normal. 40 dias, vamos, falei de jejum parcial, jejum normal, 40 dias foi o que Jesus fez. E o que é normal? A Bíblia diz que Jesus não bebeu, mas a Bíblia diz que ele teve fome, sim ou não? A Bíblia não fala que Jesus teve fome e sede. Vamos ler? Olha, irmão, tem que ler. Mateus capítulo número 4, olha o que diz. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia não fala em Lucas ou Marcos, vai falar que os anjos serviam. Uma Bíblia não fala que Jesus teve sede. Aí vamos para a anatomia humana. A anatomia humana, ela não consegue passar mais de 7 dias. Entendeu? O ser humano só Não consegue, irmão. Sem água, sem comida. Eu vou te falar uma coisa para você, que água não é alimento. Aquele rapaz que estava subindo, ele não bebeu água? Semana passada, ficou quantos dias subindo? Sim. Na maca? Não bebeu água. Bebeu água. Ele sobreviveu porque ele só bebeu água. Bebeu água, é o que eu estou falando. Se 3 dias é o máximo, né? Então esse jejum de Jesus, a Bíblia não fala que Jesus ele ensinou. Mas exegética é fácil de interpretar. Apenas ele teve fome. Tá, irmão? Porque Jesus também é humano, sim ou não? Ele estuda sobre a humanidade de Cristo. O corpo humano ele não passa mais de 3 dias sem beber água, sem comer nada, irmão. Da fraqueza, da abstinência. Não vê o céu aberto mais rápido. Entendeu? Então isso é um jejum normal. Você pode fazer? Pode. Você pode fazer. Eu me lembro que o pastor Luciano Subirá, ele foi fazer esse jejum de 40 dias. E ele começou, eu vou te falar uma coisa para você, irmão, vai doer aqui na gente, olha. O
O jejum, ele muda. Quem é melancólico, ele fica alegre. Quem é fleumático é confusão, né? Ele fica tranquilo. Quem é sanguíneo, ele fica paciente, né? Quem é colérico, né? Aquele que se irrita por qualquer coisa, ele fica na paz interior. Jejum causa isso. Esse pastor Luciano Subirá, ele fez esse propósito de 40 dias de jejum e oração, deixa eu ver o quanto. Ele fala que aí alguns colegas dele sabiam, tá? Até a preocupação dele, ó, você não está sabendo, qualquer coisa você leva para o médico, e tira do jejum, enfim. E aí? Aí ele fez, eu já fiz, depois de uma semana, já fiz, aí tu ouviu os anjos cantar, sentiu a glória de Deus. Irmãos, eu fiquei em crise. O jejum, para ele, causou crise. E qual foi a crise? Porque irmão, eu sou colérico. Eu gosto de uma confusão, eu gosto de entrar no negócio. E nesses dias de jejum, assim, ó, aquela paz. A minha esposa chegava e perguntava para ele: quem está aí? É você? É meu esposo? Daí, aí, meu esposo, você está tão calmo. Aí você não sabe a paz. Você não sabe a paz que eu estou sentindo por dentro. Ele falou, irmão, que nada irritava ele. Se antes, qualquer coisa me estopim para explodir, irmão, ele falou que ele ficou em crise. Por quê? Porque nada me afligia. Nada. Aí ele falando, eu falei, irmão, o jejum, tu perde interesse pelas coisas que são normais, tu perde interesse por pessoas que são passageiras, tu perde interesse por aquilo que é bom, a tua carne, entendeu? E te leva à dimensão daquilo que Deus quer para você. Olha que interessante, irmão. Eu estou querendo entrar nesse jejum de 40 dias. É na carne e leva o espírito. No espírito, irmão. Então o efeito do jejum me causa isso, irmão. Você sai da dimensão carnal e entra na dimensão espiritual de Deus. E amplia a tua visão. Entendeu, irmão? Olha que receita que Jesus falou para o seu discípulo. Olha, nós não conseguimos expulsar o demônio daquele até porque tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Entendeu, irmão? Então, aí ele entrou em crise, porque ele tudo me irritava, irmão, ficou. Tá bom? Então, se alguma coisa está te irritando aí, irmão, vai pro jejum. A gente sabe que eu sou sanguíneo, né, irmão? Eu não sou sanguíneo. Jesus, a gente está querendo ganhar pro jejum meu. Vamos lá, né? Tá dando para entender? Então, esse é o normal, é o que Jesus fez. 40 dias. Também tem um jejum total, irmão. É bíblico. E qual o jejum total? São 3 dias sem comer e sem beber. Também você não pode passar disso, tá, irmão? São 3 dias sem comer e sem beber. Aí você não pode passar disso. Passar disso vai para a aguinha daqui a pouco, toma uma água, volta de novo. A referência está em Esther. Paulo, jejum 3 dias, tá bom? Atos capítulo 9, Esther capítulo 4, versículo 8, está na memória, tá? Então esse jejum total. A palavra jejum grego significa nestio, significa abstinência, tio significa não comer. Então você se abster de qualquer coisa. Esse jejum da Bíblia é muito. Aí a igreja que usa aquilo é poderoso, né? A igreja que não fazer o jejum de Esther, 3 dias, jejum de Paulo, que ele vai abrir tudo, vai não sei o que não. Porque eu falei aqui que jejum não muda Deus, jejum nos muda. Jejum nos muda. Mas existe um tempo específico? Aí é o que eu falei, tem um de 21 dias que eu falei. Não, aí. Por exemplo, eu começo meia-noite, acordo, Tá. 8 horas da manhã, meio-dia, 1 hora, já estourando porque minha cabeça já está. Aí vai tá pro de teu- café, meu corpo já está Gente, entenda uma coisa, vai por cada corpo, é o que eu falei. Qual é a primeira regra do jejum que eu falei aqui?
é que não existe regra. Não existe regra para você jejuar. Não, irmão, não existe regra. Mas eu posso ficar fazendo jejum, não poder acompanhar? Eu acabei de falar, você tem que vir com 40 dias. Entendeu? Eu estava muito pitado, terminar, irmão, meia-noite eu vou jejuar. Em grupo, em casa. Eu disse, meu Deus, eu estava muito Principalmente quem faz uso de medicações, que não pode fazer. Ah, sim, é com medicação você. Mas eu jejum, eu tomar um café para não ter dor de cabeça, pode? Não é pode. Eu também gosto de dor de Eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que você sente dor de cabeça por falta de café? Eu já tive essa experiência, porque você toma café. Se você parar de tomar café, você não vai sentir uma dor de cabeça. Entendeu? Você pode fazer a coisa, vamos supor. Ó, não tem regra, mas eu vou dar alguns conceitos aqui. Não tem regra. Não é de cada um. O jejum é uma coisa muito particular, ainda que pode ser coletivo, mas é uma coisa muito particular. Para quem toma remédio, tem um jejum intermitente. Isso foi um prêmio Nobel para o coreano, que ele estudou sobre o jejum intermitente. Hoje os médicos receitam o jejum intermitente. Vai emagrecer Entendeu? mesmo, né? Sim. Eu cheguei para a Rosa uma vez, eu cheguei para a Rosa uma vez e falei assim, ó, a padrinha que eu vou fazer jejum para emagrecer. Ela deu o meu livro, negócio de jejum para emagrecer, faz jejum para buscar Deus. Eu falei, eu vou acabar emagrecendo também. Fala, meu filho. Essa pessoa que tem dor de cabeça, café hoje, toma remédio. Isso é psicológico. Pode fazer um jejum de Isaías 58, ajudar um pobre, Sim. viúva, necessitado. Isso aí. O jejum aceitável na vida dele. É isso aí. Agora também, né, irmão? Não pode você ajudar. Mas quando, no caso de Isaías aí, de acordo com aí em relação a Israel abençoar vidas. É uma forma que Deus prosperaria ele. Entendeu? Acudir, ajudar. É uma coisa que Jesus estava aceitando, Deus estava aceitando, vendo de uma forma de jejuar dessa forma. Mas o jejum mesmo é, né, abstinência de tudo. Fala lá. Não necessariamente o jejum, quando você ensina as questões de alimento, tipo assim, vou fazer um jejum igual faço com um adolescente, ó. Celular. Rede social. Não, isso aí. É uma coisa que para você é muito necessário para uma meta ficar certa. Não deixa de ser um sacrifício. Sim, mas aí não é uma abstinência corporal, porque jejum é uma abstinência corporal. É comer e beber. Jejum é isso. É pro teu corpo, não é pro teu internet, não é pra tua mentalidade, não é uma rede social. Tem gente que chegou para mim e fala, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. Eu escuto algumas pessoas falando. Porque às vezes para ela é uma coisa muito séria. Não, isso aí é saúde. Não precisa ser um Mas às jejum. vezes é algo que ela não consegue ficar assim. Mas eu vou falar isso aí. Aí ela depois volta pro outro. Mas isso aí não é. Quando ela comida, depois a gente volta a comer. Não, aí gente. Sim, não, comida é totalmente diferente. Aqui, irmão, aqui, ó. Se a cabeça responde a falta do café, porque ela está viciada na cafeína. Então ela vai Isso é parar. questão de saúde. Mas se for por saúde, você tiver que parar de tomar café, você não vai parar? Claro. Aí eu tô Aí a dor de falando. cabeça não vai Ó, em relação a refrigerante, eu tomo refrigerante só no pouco de festa. Vamos lá. Eu só tomo quando é festa, eu não tomo refrigerante em casa. Assim, e é isso pela minha saúde. Se eu quiser deixar um dia tomar refrigerante em lugar nenhum, eu vou tomar. Aí não precisa jejuar, cara. Ou uma forma de jejum. Não, o jejum bíblico, dentro do que nós estamos falando, é abstinência para a nossa carne. Entendeu, irmão? Agora o jejuar, porque eu não vou fazer Coca-Cola. Daqui a pouco eu pego 15 litros. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, vai ter que ficar indignada. Entendeu? Agora, quando em relação a esse propósito de oração. Quer dizer que vocês, quando estão se obtendo de alguma coisa, que está com exceção, isso faz bem também. Está muito viciado em rede social. O alimento também, você está jejuando. Mas o alimento não da nossa Sim, o que eu estou dizendo é que ele falou ali, você está em jejum só no copo. Beleza, mas quando você vai, mete o pé na Coca-Cola. O alimento também. Você está em jejum no alimento. Isso aí, tem pessoas que acabam, sabe, o jejum, mas logo um prato logo.
Se você ficar 3 dias em jejum, Não que você já vai fazer. Gente, eu vou falar um pouco. Tudo aqui a gente, apesar de nós estamos falando de saúde, aí a gente vai entrar no âmbito da saúde pública. É diferente. tudo Tá, tem irmão? excesso de Irmão, você que, independente de algo, você pode fazer uma alimentação mais balanceada, você pode ter uma regra saudável. Isso não vai implicar no teu jejum de forma nenhuma. A gente está falando aqui acerca do jejum, entendo o que o nosso irmão Wagner está falando, o que a nossa irmã Márcia está falando, acerca dessas colegas que hoje está muito acumulativo, na rede social, vicia, aquele negócio todo. Né, Ana Clara? Então a gente está muito nessa situação de rede social, essas coisas tudo. Não é ruim, não é ruim. É ótimo fazer isso, mas não é visto como uma forma de jejum bíblico. Entendeu? Entendeu, Clara? Isso que a gente fazia nesses 40 dias de jejum, né? Então, cada semana a gente colocava algo para jejuar. Sim. E uma semana era televisão, a outra era. Sim, é bom, você e a viu? outra Foi era ótimo. celular. Amém. Mas não que isso é uma coisa bíblica, tá, irmão? Isso é questão de prática. Ah, vou deixar um pouquinho, acabou. Vou usar mais um pouquinho, tá bom, amém. Mas não é nexo do jejum. Entendeu? Porque tem gente, aí vai daquela situação, irmão, tem coisa que nós podemos deixar de fazer. Tem coisa que a Bíblia, né, que nos obriga, ela nos impulsiona a fazer. Então é diferente. Entendeu? Fala aqui, meu Deus. Uma dúvida, por exemplo, eu trabalho com materiais cortantes. Aí, se eu ficar sem comer, eu começo a tremer todo. Aí, A minha pergunta é a seguinte: o que tem a ver o material cortante com comida? Mas vai. espera terminar. Aí é o seguinte, eu acordo, faço minha rotina matinal, vai trabalhar, tomo café. Aí a parte da tarde eu consigo de boa ficar sem comer. Não vai me atrapalhar no meu trabalho. Eu posso fazer o jejum a partir do almoço, não almoçar, tomar o café e a partir do almoço fazer o jejum. Lembra que eu falei que dá pitaco do jejum do outro você faz isso? Irmãos, ó, vamos lá rapidinho para a gente entender. O jejum é uma coisa muito particular, ainda que seja cometido, como é o caso da igreja, é uma coisa muito particular. Tá? Aí vai você criar, dentro desse teu particular, uma regra para jejuar. Para você jejuar. Entendeu? Vamos supor. Sim. Então vamos supor. Eu não consigo tomar café. No caso da nossa irmã Márcia, missionária. Eu não consigo tomar café. Eu posso fazer um jejum após o café? Claro que você pode. Entendeu? Passa umas 2 horas, deve abstém, depois dessas 2 horas você vai até outro dia, quem sabe, não sei. 6 horas, 8 horas. Irmão, o jejum não tem regra. A gente não pode fazer. Eu tomo remédio. Qual horário que você toma remédio? Eu tomo remédio de 4 em 4 horas. Ou de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Então, nesse período, faça o teu jejum. Faça a tua, a tua abstinência, te consagra a Deus, enfim. Deu para entender? Aí eu estou falando aqui, irmãos, entenda? Ó, aqui rapidinho, entenda que eu estou falando aqui desses jejuns de 21 dias, estou falando de jejum de 40 dias, estou falando de jejum de 3 dias, tá? Que é o jejum total, são 3 dias, sem comida e sem bebida. Você vai deixar de ver celular, você vai deixar de ver rede social, não é de cada um, entendeu? Eu estou falando desse período de 3 dias. É abstinência. Entenda aqui, rapidinho, missionário. Entenda que naquela época, quando as pessoas faziam jejum, as pessoas não é que eram desocupadas, elas tinham mais tempo para isso. Se isolavam num monte, num lugar de oração, né? Eu até falando para a nossa irmã, mas irmão, eu já aprendi a estar cuida de criança, né? Cuida de criança, leva para a escola, traz menino, vai buscar na creche. Quando a gente já aprendeu, 2 dias tu já morreu. Entendeu? Então é isso. Para, missionário. Você fazendo um jejum, por exemplo, a mãe falou. Pessoas que fazem jejum em seguida como fizeram um jejum. E tirar, se você estiver ocupado em orar, está ouvindo louvor, você lê a Bíblia, depois que você entregar um jejum, você nem sente que você ficou um período sem comer. E o saco você leva de boa. Eu pelo menos assim. Você leva de boa. Você não sente que
vida toda, mas com regras. Tem um jejum normal, que foi o que Jesus fez, 40 dias, né? A Bíblia não fala que ele não bebeu, mas poderia sim ter bebido. Falando do jejum total, que é a abstinência de tudo, que é 3 dias, e tem um jejum sobrenatural. 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Peraí, mas como é que isso aconteceu? Moisés, Êxodo capítulo 35. Moisés, ele passou 40 dias sem comer e sem beber. Mas qual o detalhe? O detalhe é que ele estava envolto da glória de Deus. Então, uma enorme diferença. Moisés, ele foi conduzido, irmão, pelo Senhor. Qual? Porque existia um desejo no coração de Moisés de ver Deus face a face. E ali no monte ele passou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz, irmãos, que ele estava lá. A Bíblia fala que o Senhor desceu da nuvem e foi falar com Moisés. Tu está entendendo essa dimensão, irmão? 40 dias e 40 noites, irmãos. Uma coisa que eu quero falar para você é que o jejum é com equilíbrio. Não vai querer entrar nessa doideira. Aconteceu em Copacabana, uns anos atrás. Diz que uma mãe e 2 filhos foram fazer jejum. Irmão, morreram. Não sei o que eles alcançaram, mas morreram. Tanto jejuar. Entendeu? Tanto jejuar, a pessoa muitas das vezes acaba tendo complicações, né, irmã Jô? Na sua saúde. Então tudo é com balanceio, consulta médica, né, seja uma coisa bem equilibrada, nada de exagero. Mas qual o propósito aqui, irmãos? É que nós precisamos jejuar. Valeu. Teve um caso também, no Copacabana mesmo. Ele costumava fazer o jejum dele e ir para uma área deserta. Ele não subiu o monte, mas ele ia para uma praia deserta. E aí ele fez isso. Ele entrou em jejum, e aí ao amanhecer, ele foi para essa praia deserta. Chegou lá e entrou na água. Só que ele estava fraco. E aí ele se afogou e ele não conseguiu sair. E aí depois que foram pesquisar uma família, e aí a família falou, ele entrou no jejum, e aí lá ele entrou na água, e lá ele não conseguiu sair da água porque ele estava fraco. Então, para você ver, né? Fraco, entrando em uma onda, nadar. Claro, irmão, que hoje, eu falo uma pessoa, eu falei que hoje é difícil, mas não é impossível. Tá? Para terminar, você viu o pastor Luciano Subirá? Ele foi na Coreia do Sul, está na igreja do pastor David Poguechu. E chegando lá na igreja, de alguns irmãos nas casas, tinha uma plaquinha em coreano e inglês dizendo assim: não pode jejuar após 40 dias. A igreja foi ensinada a jejuar 40 dias, depois de não jejuarem mais. Aí ele falou: nunca vai acontecer isso no Brasil. Lá eles proibiam os crentes de jejuar após 40 dias de jejum. Ele não faria 41, só até 40. Imagina. Por isso que a igreja, do David Poguechu é a maior igreja do mundo, Coreia do Sul. Entendeu? Porque eles começavam com a prática, já falei isso várias vezes. O novo convertido, ele chega na igreja, na Seita Jesus, eles começam a ensinar sobre a prática do jejum. Hoje você vai jejuar 1 hora, amanhã você vai jejuar 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6. Irmão, tem um raro efeito muito grande. Aqueles homens que ficam presos na caverna, eles conseguiram ficar sem comer um bom tempo, porque eles já praticavam o jejum antes da escola. Amém. Me lembro desse cara. Amém? Alguma dúvida por enquanto? É muita coisa, muita coisa. Nós vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Então falamos aqui, ó, das regras que não tem regra, do tipo de jejum, né, parcial, normal, total, sobrenatural. O efeito que o jejum causa, nós falamos, não muda nós, não muda Deus, mas muda nós. Você entra na dimensão espiritual. Se tem crente, irmãos, que é carne dupla, é falta de jejum, tá? Carne pura é falta de jejum, tá bom? A importância é que vai levar o teu nível espiritual, né? Que vai ser mais crente,
não é que você vai ser menor que todo mundo, não é que você vai ser o bambambam da história, muito pelo contrário. Quanto mais tu jejua, mais tu te reduz, mais tu é servo, mais tu serve, mais também Deus te usa para a glória do nome dele. Amém?